De onde veio a sua vontade de começar a escrever? Na verdade, a minha história não é muito interessante, porque é bem banal. Meus pais sempre foram grandes leitores, aqui em casa sempre teve uma quantidade enorme de livros, eu sempre vi meus pais lendo, e a criança que vê os pais lendo acaba se interessando pelo objeto livre, acaba pegando ele na mão, e eu me tornei um leitor muito cedo. Eu li cada vez mais até o ponto de ficar quase obsessivo. E quem lê demais às vezes precisa extravasar esse excesso de leitura e acaba começando a escrever, a experimentar a escrita. E você começou escrevendo o quê? Eu comecei escrevendo uns continhos que enfim, estavam muito ligados talvez à minha vida. Eram contos que claramente de inspiração autobiográfica, alguns com boas ideias, umas péssimas execuções, mas nada sobreviveu ao tempo, ainda bem. Se eu lesse um deles hoje em dia eu ia morrer de vergonha. E você tem um romance publicado até agora, né? Eu imagino assim que um primeiro livro, um grande, um romance, assim, deve ser difícil de conseguir publicar. Como é que foi no seu caso? Olha, difícil foi escrever o romance, porque hoje em dia está todo mundo treinado a escrever contos que são, enfim, são narrativas breves que embora tenham suas próprias dificuldades, não precisam de um fôlego muito grande. Tu pode sentar e escrever um conto em 1 hora e depois ficar trabalhando nele, mas não precisa ter aquela disciplina que uma história longa exige, né? Um romance exige que tu fique meses, no meu caso 1 ano e meio trabalhando, e é obrigado a sempre voltar àquele universo. No meu caso, como a história, boa parte da história se passa no Velho Oeste, não dá pra simplesmente colocar uma pessoa pedindo uma Coca-Cola, e às vezes eu não queria escrever uma história no Velho Oeste, mas tem que se disciplinar, sempre voltar àquele mesmo universo, aquele mesmo cenário, aqueles mesmos personagens. Isso é bastante cansativo, mas é muito recompensador. E para publicar, enfim, no início foi pela minha editora, a Não Editora, e depois foi agora relançado pela Rocco, né? Por causa enfim, teve uma boa repercussão de crítica, de público, e por isso está sendo relançado. Como é que é o seu processo de criação? Ele é mais racional ou essa coisa da inspiração baixar? Como é que é isso? Não, eu sou bem racional, não consigo me identificar com aqueles escritores que dizem que tentam, começam a escrever e perdem o controle dos dedos e vai saindo ao natural. Para mim, a escrita é uma coisa bem artificial, na verdade, porque eu anoto tudo num caderninho de ideias, eu monto diagramas do que tem que acontecer em cada capítulo. Então, comigo é um processo até um tanto artificial. E o Areia nos Dentes, a ideia do livro veio de um videogame, não é isso? Como é que é? Enfim, a minha geração toda, ela é marcada não... Enfim, as gerações anteriores dos escritores, enfim, eram leitores que meio que se dedicavam só a isso. Mas a minha geração não adianta, ela tem muita influência de cinema, de televisão e de videogame, queira ela ou não. Isso entra na prosa. E no meu caso eu sempre gostei muito de jogar videogame. E tem um jogo especial, que é o Alone in the Dark 3, que é de certa forma o mesmo mote do meu livro, um faroeste com zumbis. Só que enquanto o videogame, esse videogame no específico, ele ficou mais na superfície, eu tentei criar a partir dessa história, que é bastante absurda, algo que não só divertisse, mas que também pudesse oferecer uma leitura mais densa para quem buscasse isso. Você deu uma palhinha aí da história do Areia nos Dentes. Explica pra gente melhor essa história. O que o leitor, quando ele lê, ele vai encontrar no livro? Bom, eu costumo resumir ele como Faroeste com Zumbis porque é um resumo que chama atenção, mas na verdade é a história de um escritor tentando escrever o que seria a história dos antepassados dele, que seria num povoado remoto no Velho Oeste. Só que, enquanto a história que se passa no Velho Oeste vai avançando, a história desse escritor também vai, o leitor ele começa a se interessar não só pelo desfecho do que vai acontecer lá no Velho Oeste, dos mortos voltando à vida, mas também ele quer entender quais seriam as motivações do escritor, porque ninguém conta uma história inocentemente, né? Todos têm motivos secretos, obscuros, às vezes até para si. Então o livro ele funciona nesses dois eixos, né? E é mais ou menos isso a história. E você também tem motivos secretos, assim, com Areia nos Dentes? Não, eu criando esse monte de brincadeiras e jogos, eu nem sei eu dizer o que me levou a escrever esse livro, assim, não.
eu não tenho motivos pessoais como o narrador, personagem. Eu escrevi, acho que mais pelo prazer do jogo, pelo prazer do brincar, do enganar o leitor e do... Mas é claro, toda criação artística parte de algum desejo interior, mas aí que tá, o leitor consegue entender talvez por que o escritor, personagem, escreveu a história, mas eu não consigo entender por que eu mesmo escrevi aquela história. Entendi. E você está escrevendo um outro livro que deve ser publicado agora em 2011, não é isso? Ele está praticamente pronto, depende muito mais de quando a editora vai encaixar ele no cronograma, enfim. Mas eu ainda não enviei o texto final porque eu estou bastante obsessivo, assim, eu estou revisando loucamente os contos. São contos que já estão na 15ª versão cada. E eu decidi voltar aos contos, mas dessa vez sem uma certa ingenuidade, que antes eu escrevia contos porque não tinha fôlego ou disciplina para escrever um romance. Agora eu voltei para os contos, mas consciente do gênero, consciente do que eu posso fazer de interessante naquele gênero específico da narrativa breve. E esses contos, eles são... tem uma linha que todos seguem? O que une esses contos num livro? Eu sempre penso em livros de contos funcionando numa unidade temática, porque eu detesto quando, digamos, um escritor novo, ele junta um amontoado de textos que escreveu, chama aquilo de livro de contos e vende como livro, e na verdade cada conto atira para um lado. Não, esse livro ele tem uma temática bem forte, ele fala de novo sobre a própria literatura, ele fala sobre escritores, sobre leitores, ele mistura escritores que existem como personagens com escritores que não existem, e ele meio que cria meio que uma máquina de criar ficções, assim. Mas é uma espécie de carta de amor à literatura, mas uma carta de amor bem sarcástica, bem irônica. Você consegue descrever o tipo de literatura que você faz ou isso não existe? Olha, eu sou sempre rotulado pelos críticos como pós-modernista. É supostamente onde eu me encaixo, porque, enfim, o que seria a literatura pós-modernista? Tem um monte de características, né? Autoconsciência, ironia, o entrecruzamento de linguagens, né, que no meu às vezes, enfim, tem influência do cinema, influência do videogame, tudo isso pesa, e a questão também de mescla de alta e baixa cultura, né, que ao mesmo tempo que eu falo de zumbis, que é uma coisa popular, eu falo de questões mais profundas. Então eu meio que me encaixo nesse rótulo de pós-modernista. Os críticos começaram a chamar e na verdade é bem onde eu me encaixo. Então... E o que você gosta de ler? O que você lê por prazer? Bom, eu gosto de diversos escritores. Eu tenho lido muito o Roberto Bolaño, escritor chileno, o Javier Marías, espanhol, que, enfim, foram as principais inspirações para esse novo livro de contos que eu estou escrevendo, que eles também têm essa preocupação de escrever, eles estão preocupados em escrever um livro que fale de literatura, mas que mesmo que um leitor comum possa chegar ao mundo, digamos. Tem uma briga muito grande, tipo, ou você é um escritor de escritores ou um escritor de mundo. E eles tentam fazer essa ponte, eles falam de escritores para a partir daí chegar ao mundo. Então, Bolaño, o Marias, o Vila Matas são escritores que eu leio bastante, que servem de influência bem forte. Entendi. E o tema do nosso programa, esse que você está participando, são jovens escritores. Quais são os jovens escritores assim que você acha que ainda vão emplacar ou que já estão conquistando seu espaço aí na literatura nacional? Olha, eu apostaria em dois conhecidos bem íntimos mesmo, não é por amizade, porque realmente eu estou vendo como eles estão evoluindo e eu estou realmente empolgado de ver o trabalho deles. Um é a Carol Ben-Simon, que agora já está muito destacada no cenário nacional, começou publicando pela minha editora e agora ela foi, enfim, está na Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras do país, das mais respeitadas, e ela está só melhorando, o romance dela é fenomenal, acho que está indicado a vários prêmios. E o outro é o Samir Machado, ele lançou um livro também pela minha editora, que, enfim, eu acho um livro bom, mas eu li já os originais do livro que ele está escrevendo e a evolução dele é incrível. Tomara que ele encontre uma boa editora, assim, que consiga dar
toda a divulgação que merece. Acho que esse livro novo dele vai ser realmente fenomenal.